Olá, meninos. Mais uma vez aqui para a correção da aula passada. Espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade. Não vejo a hora de tudo isso passar para a gente se encontrar logo. E vamos lá? Pegue o material, é claro, para acompanharem. A página 296. Volume 2, capítulo 10, páginas 296, 294 a 296. Antes da 296, é o texto que eu vou ler para vocês, que eu queria muito que vocês pudessem estar encenando, né? Porque texto dramático, você já lembra mesmo de teatro, de apresentação, de situações bem interativas, com fé em Deus, vamos ter logo, logo. Vamos aqui para a leitura do texto. Acompanhem bem, não deixem de lê-los, certo? Para poder responder direitinho a atividade. Não adianta só ir diretamente à correção para acompanhar, não. Antes disso, leiam o texto direitinho, façam suas atividades, para depois fazer a correção. Tudo no seu tempo, seguindo passo a passo. Olha que eu vou saber quem não está fazendo, pode ter certeza. O bem amado. Como vocês são bem novos, aproveitando o bem aí, como vocês são muito novos, vocês não chegaram a ver, a assistir uma novela com esse nome, filme, muito, muito humor, com muito humor, muito humorístico, bem legal mesmo. Então, hoje vocês vão ter a oportunidade de ter contato com uma bela história, um texto dramático, no ponto para ser encenado. Mas, infelizmente, não tem como, então vai aí só a minha voz. Espero que vocês gostem. Populares são atraídos pelo discurso de Odorico, que se empolga, sobe ao correto. Então, eu vou lendo e vocês vão ficar imaginando a cena de cada situação aqui do bem amado. Fiquem à vontade. Odorico. Meus conterrâneos, vim de branco para ser mais claro. Esta cidade precisa ter um cemitério. Todos muito bem apoiado. Doroteia. Uma cidade que não respeita seus mortos não pode ser respeitada pelos vivos. Odorico. Diz muito bem, dona Doroteia, cajazeira. Dedicada professora do nosso grupo escolar. É incrível com esta cidade, orgulho de nosso estado pela beleza de sua paisagem, por seu clima privilegiado, por sua água radioativa, pelo seu azeite de dendê, que é o melhor do mundo, até hoje ainda não tenha onde enterrar seus mortos. Esse prefeito que aí está, Doroteia, Dulcineia e Juju. Vaiam. Odorico, esse prefeito que está aí, que fez até hoje para satisfazer o maior anseio do povo desta terra. Disseu, só pensa em construir hotéis para veranistas. Dulcineia, engarrafa água para vender aos veranistas. Odorico, tudo para veranistas, pessoas que vêm aqui passar um mês ou dois e voltam para suas terras, onde com toda certeza não faltam um cemitério. Mas aqui também haverá um cemitério. Juju grita histericamente, queremos o nosso cemitério. Doroteia, Juju, Disseu e Dulcineia, queremos o cemitério, queremos o cemitério. Até estranho, né? Esse tipo de gritaria, mas o que está aqui no texto. Odorico, e haveremos de tê-lo, cidadãos sucupiranos. Se eleito nas próximas eleições, meu primeiro ato como prefeito será ordenar a construção imediata do cemitério municipal. Todos, aplausos. Muito bem, muito bem. Uma faixa surge no meio do povo. Vão imaginando aí a cor da faixa, o modelo da faixa. Vote no homem sério e ganhe seu cemitério.
Odorico, bom governante, minha gente, é aquele que governa com o pé no presente e o olho no futuro. E o futuro de todos nós é o Campo Santo. Pior que é mesmo. Já já vocês vão saber o que é esse Campo Santo. Moleza, o Campo Santo. Dulcineia, que homem. Doroteia, repreende-a. Tenha modos. Odorico, é preciso garantir o depois de amanhã para ter paz e tranquilidade. No agora, quem é que pode viver em paz, mormente sabendo que depois de morto, defunto, vai ter que defuntar 3 léguas para ser enterrado? Moleza, é mesmo um pecado. Odorico, uma vergonha, mas eu, Odorico Paraguaçu, vou acabar com essa vergonha. Mestre Ambrósio, seu doutor, me desculpe, mas desde pequenininho que eu escuto falar nessa história de cemitério. E a coisa fica sempre na conversa. Todo mundo acha que deve fazer, mas ninguém faz. Zelão, lá é isso. Entra Neco Pedreira, é o dono do jornaleco da cidade. A trombeta, jovem, combativo, algo esclarecido, afora uma certa dose de charlatanismo, é um indivíduo positivo, um pouco acima da mentalidade da cidade. Sempre tem um, né? Sempre tem um que quer chamar atenção, vocês bem sabem. E a consciência disso lhe produz certa frustração. Odorico, mas eu vou fazer. Os que votarem em mim para vereador sabem que cumpro o que prometo. Prometi acabar com o futebol no Largo da Igreja e acabei. Prometi acabar com o namorismo e sem vergonhismo atrás do forte e acabei. Agora prometo acabar com essa humilhação para a nossa cidade, que é ter que pedir o outro município licença para enterrar lá quem morre aqui. E vou cumprir. Neco Pedreiro disfarçadamente acende um espanta-moleque e o tira no meio da praça. As mulheres gritam histericamente, o povo corre. Imagina essa cena. Espero que vocês estejam acompanhando e estejam imaginando realmente o que eu estou lendo aqui. Segundo quadro, ou podemos chamar de segundo ato. Como foi explicado, o texto dramático ele tem essa divisão de atos, ou tem divisão de cenas, que é a mudança de cenário, ou mudanças ou falas dos personagens. Uma sala da prefeitura, o ambiente é modesto. Durante a mutação, houve-se um dobrado e vivas a Odorico. Viva o prefeito! Estão em cena Doroteia, Juju, Disseu, Dulcineia, Vigário e Odorico. Este último, à janela, discursa. O Odorico, né, que é o candidato a prefeito, é o vereador, mas é candidato a prefeito. Eu prometi que o meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. Aplausos aos quais se incorporam as personagens em cena. Os que votam nele, os chamados puxa-sacos, né? Que acreditam realmente no que ele vai fazer. Odorico, continuando o discurso, voltando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, é uma alegria poder anunciar que preferentemente, umas palavras estranhas do Odorico, vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo. Gente, tem umas palavrinhas aqui que com certeza vocês não conhecem, que são chamadas neologismo, chamadas de palavras, são palavras que não estão no dicionário, que elas são criadas, é uma composição de 2 ou mais palavras criadas pela própria pessoa, que não existe de forma alguma, por isso que vocês podem estar um pouquinho confusos, mas mais na frente explicarei melhor. E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora de extrema unção, que tem enterro e cova de graça, conforme o prometido. Aplausos, vivas, foguetes, imaginem toda aquela situação de comício, de festa, de cidade pequena. Eu não sei se vocês já tiveram contato de estarem num ambiente assim,
Mas, se não, podem também estar pesquisando. Fiquem à vontade, como sempre vou falar isso. E para o povo sorridente depois, deixa a janela e é imediatamente cercado pelos presentes que o cumprimentam. Então, tá aí a leitura do texto, tem o glossário aqui com algumas palavras que vocês podem não ter compreendido. Vamos passar para outra página, que é 296, agora para os finalmente, interpretação. Você leu o texto, você se divertiu, você gostou, agora é a hora de interpretar, de compreender. Questão 1. O é certo que você leu faz parte da obra O Bem Amado. No enredo, Odorico Paraguaçu, prefeito eleito de Sucupira, uma cidade pequena do litoral da Bahia, luta para levar adiante uma promessa feita em campanha. Que promessa ele fez à população? Odorico prometeu construir um cemitério na cidade para que os habitantes não precisassem ser enterrados em outro local. Questão 2. Odorico representa um tipo de político muito comum em várias cidades brasileiras. Quando você diz assim, eu não gosto de política, não quero saber de política, mas todos têm um conhecimento, né, do que seja um político demagogo. Creio que sim, mas se não, vai a resposta. Aquele que finge defender os interesses dos populares, não é dos populares, para alcançar os próprios benefícios. Nem vou discutir essa parte, porque a questão de política é muito polêmica, cada um tem uma opinião diferente, acaba não respeitando o outro, mas assim, quando se trata de demagogia, é isso aí. Pode ser que vocês, ou os pais de vocês, uma tia, não sei, seja político ou apoia alguém, eles com certeza sabem do que se trata essa palavrinha na prática. Mas vamos passar. Letra B. No caso, letra A, só voltando aqui, deixa eu voltar, na questão 1, já foi falada, agora a questão 2, o que eu li era a letra A, aquele que finge defender os interesses dos populares para alcançar os próprios benefícios. Dando sequência, a letra B da segunda questão. Comprove com passagens e informações que você tem sobre o enredo da obra que esse é, de fato, o perfil do prefeito de Sucupira, o perfil de demagogo. Aqui tem um pequeno enredo sobre ele, sobre toda a situação. O enredo faz parte do elemento da narrativa. Se é um elemento tipo narrativa, obviamente vai ter esse enredo. Aí está aqui. O discurso de Odorico critica o prefeito anterior, dizendo que ele não se preocupa de fato com o povo, ao tentar promover o turismo local. Para Odorico, a construção de um cemitério é a única forma de atender aos anseios da população da cidade. Ou seja, está aí a questão, o que ele questionou do outro prefeito, ele prometeu, mas tudo isso que o Odorico prometeu e que vai fazer é todo em benefício próprio. Então, sem dúvidas, é um exemplo de demagogia. A questão 3. Segundo o prefeito, o futuro de todos nós é o Campo Santo. O que ele quis dizer com essa afirmação? Gente, dentro desse texto, esse texto é totalmente informal, porque coube aí neologismo, cabe também essa questão da linguagem conotativa. Campo Santo é uma linguagem conotativa. Refere-se a morrer, como outros, né? Que vocês já conhecem. Então, essa referência, no caso, também trata-se do cemitério, ao cemitério. Quarta questão. Logo no início do excerto, Odorico diz: Meus conterrâneos, vim de branco para ser mais claro. Essa foi boa. Mas vamos lá. Letra A. Explique o jogo de palavras proposto nessa construção. O branco
significa, né, algo claro, algo bem falado, bem argumentado, significa transparência. Então, ele fez esse jogo de palavras, por quê? Porque o Dorico tenta, nesse jogo de palavras, aproximar a cor branca de sua roupa à clareza de sua fala, que não tem nada de claro. Colocando o neologismo, aí já acaba toda a clareza desse texto. Mas, mesmo tendo essa falta de clareza por parte da fala do Odorico, ele é totalmente compreensível. Tenho certeza que vocês compreenderam muito bem. Na letra B, considerando a forma como Odorico se expressa, responda: ele consegue atingir seu objetivo? Odorico muitas vezes se expressa de maneira truncada e prolixa. O que é prolixa? É quando você fala e não diz nada. Escreve e não diz nada. Então, essa era a característica do Odorico, criando muito neologismo. O que é o neologismo? É uma junção de palavras criadas pela própria pessoa que não existe no dicionário. Também uma figura de linguagem, tanto neologismo quanto prolixo, que vocês vão estudar mais na frente, as figuras, o que dificulta a compreensão de seu discurso. Então, nada de clareza nesse discurso, né? Quinta questão. Chamamos de neologismo o processo de criação de novas palavras na língua para designar novos objetos ou novos conceitos, que eu acabei de falar, e está só afirmando o que eu pronunciei antes. Letra A. A criação de novos advérbios por meio do acréscimo de sufixo. A palavra que existem de fato na língua faz parte do estilo de linguagem usado por Odorico. Retire do texto exemplos desse recurso. Deixa eu ver aqui, a quarta questão, letra A, letra B. Vamos para a quinta questão, a letra A não está incluída aí, mas eu vou dar a resposta, sem dúvidas. A criação de novos advérbios por meio de acréscimo de sufixos, palavras que existem de fato na língua faz parte do estilo de linguagem usado por Odorico. Retira do texto exemplo desse recurso. Você nem precisa ir ao texto. Embaixo tem esse quadro, aí já tem defuntar, na letra A da quinta questão, namorismo e desconstrangidos. Essas três palavras aí vocês podem estar inserindo na letra A da quinta questão. Na letra B, você já vai colocar o significado dessas palavras, que só seu Odorico que sabia. Como ele não está no dicionário, elas não são formalizadas, não são formais, você não tem como você saber, né? Mas vão aí as respostas. Vão. As palavras do quadro a seguir foram empregadas por Odorico. Releia o contexto em que elas apareceram e explique o significado de cada uma delas. Como eu já falei, palavras criadas por ele, junção, ou prefixo, sufixo, na verdade aqui são no defuntar e no meu Deus, esse nome é muito complicado que ele criou. Deixa eu olhar aqui, desconstrangidos. Eu coloquei errado, mas pode estar consertando aí, gente. Desconstrangidos. São sufixo de, né? O sufixo de e sufixo des. Namorismo já é o sufixo. Repetindo para compreender melhor. Tem a palavra defuntar, a palavra namorismo e a palavra desconstrangidos, que vocês vão colocar o significado de cada uma na frente. A primeira, defuntar. Permanecer como defunto, morto no caixão, sem ainda ter sido enterrado. Namorismo, ato de namorar. E desconstrangidos, meu Deus, sei que se sintam forçados ou envergonhados a ter que se submeter a algo que não é de vontade própria. Então, estão os significados. Próxima questão, a sexta. Mestre Ambrósio é um velho pescador de origem humilde da cidade de Sucupira. Há, nesse certo, apenas uma fala sua, que é: seu doutor, me desculpe, mas desde pequenininho que eu escuto falar nessa história
de cemitério. E a coisa fica sempre na conversa. Todo mundo acha que deve fazer, mas ninguém faz. Agora que trata-se da linguagem do texto. Mestre Ambrósio, dirige-se ao prefeito como seu doutor, considerando a origem do homem, o que esse tratamento pode indicar? Na letra A, sugere submissão e respeito ao tratar de seu doutor. Na letra B, há na fala de Mestre Ambrósio um desvio em relação à norma padrão. Gente, desvio não é erro. Não é que ele não saiba falar, porque tem muito isso, quando a pessoa usa palavras que desviam da norma gramatical, aí os que acham que sabem tudo acabam dizendo que está errado, que isso, que aquilo, mas é apenas um desvio por conta de todo o contexto que ele convive. Então, a resposta, obviamente, é não. Mestre Ambrósio é uma pessoa simples e o autor redigiu a palavra da forma como o homem a pronunciava, coloquialmente, que é aquela linguagem espontânea, aquela linguagem que você usa muito com amigos, com pessoas mais próximas, contribuindo para a caracterização do personagem, a linguagem falada. Questão 7. Há mais de uma maneira de formar o diminutivo em língua portuguesa. Podemos empregar o sufixo inho, a, eco, isto, para referir-se ao jornal de Neco. Pedreiro, autor, optou pela forma jornaleco. Porque, assim, algumas palavras, quando estão no diminutivo, elas são pejorativas. Você está criticando ou desdenhando de alguém. E não é só esse sufixo inho, mas o eco também, que quando colocou-se jornaleco. Por que eles falaram jornaleco? Considerando o contexto, o uso do diminutivo, nesse caso, agregou ao substantivo jornal um sentido de quê? Quando fala jornaleco, de afetividade, depreciação, familiaridade, admiração ou atenuação. Com certeza, depreciação. Estava colocando em baixo nível esse jornal. Então, letra, na verdade não tem a letra, mas é a palavra depreciação, que é o segundo parênteses, está aí na tela, marquem direitinho, que o jornal deve divulgar com alarde as notícias da região. Essa resposta da letra B não está dizendo que é hipótese ou que é pessoal, mas vocês podem estar colocando diferente dessa aqui também, estando dentro do contexto que importa, que a pergunta o questionamento o nome do jornal é A Trombeta. O que esse título sugere? Trombeta é algo que quando você usa, sai um som bem alto, algo que chama muita atenção. Então, assim, o nome é Trombeta pelo fato de as notícias terem que serem colocadas de formas ostensivas, para chamar a atenção mesmo. Por isso que é esse nome. Certo? Então, tenham um excelente dia, espero que tenham compreendido e um beijo.